Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma leitura. Para quem não me conhece aqui, quem é novo, eu me chamo Júlia. E essa vai ser uma leitura para o coletivo geral do canal, então peguem só as partes que ressoarem, o que não ressoar deixem de lado, que é para uma outra pessoa. Sempre tenho muito discernimento na hora de receber essas mensagens, tá? Quem tiver interesse de uma leitura particular, para ter uma leitura com a sua energia, voltada para a sua história, as informações vão estar todas na descrição, assim como outras informações dos meus trabalhos como terapeuta. E é isso. Eu acho que é isso. Vamos começar então. O que temos para hoje? Eu amo essa carta. Carta da zebra. Fundo inicial, a gente está falando de uma energia muito diferente. Muito fora total da caixinha. Eu nunca sei se é caixinha ou é casinha. Se alguém tiver resposta e quiser compartilhar comigo, porque eu tô há 28 anos falando os dois, e aí meio que tentando visualizar a expressão das pessoas pra ver se é isso mesmo ou não, e eu nunca consigo, acho que talvez existam os dois. Uma pessoa totalmente fora da curva, aqui, fora do padrão. São pessoas que... Assim, eu acho que tem uma energia muito aquariana, sagitariana. São pessoas muito diferentes, mas que têm ideias muito elevadas, principalmente de mundo, as ideologias, a maneira que elas se comunicam ou interagem com pessoas, grupos, comunidades. Mas isso pode estar falando do trabalho que elas exercem, a maneira que elas se expressam. Então isso pode vir a nível de estética, de roupa, de cabelo, de tudo, qualquer coisa aqui. Mas são pessoas muito diferentes. E isso chama muita atenção, ponto. E isso atrai muito e ao mesmo tempo pode repelir muito. Mas tem uma coisa muito específica de mesmo quando tem uma certa resistência, um certo mal-estar de algumas pessoas quando se deparam com essa energia de zebra, tem algo que é muito contagiante na zebra. Isso pode ser vocês, pode ser alguém com quem vocês estão lidando, ainda não veio nada específico pra mim, mas tem essa energia aqui. E vejam, mesmo que vocês não se identifiquem com essa energia, no momento que vocês estão me vendo, vocês podem vir a desenvolver algo disso, não precisa ser na essência total da zebra, mas tem algo que pode surgir, que pode renascer, que vocês podem resgatar dessa energia nos próximos tempos, que vocês consideram meio fora da curva, ou que outras pessoas podem vir a considerar fora da curva, fora de um padrão, de uma normalidade. E aí também tem uma outra situação, né, que essa normalidade, ela depende de pessoa para pessoa e de cultura para cultura, né, de lugar para lugar. Então, às vezes, vocês se acham super normais e vocês podem se ver em um ambiente em que essa normalidade, que até então vocês achavam que era o universal, não é. E vocês vão sentir uma grande zebra e perceber que tem algo de muito autêntico, de muito único em vocês, assim como em todos nós, mas pode vir uma virada de chave, uma constatação. Ou se isso aqui é uma outra pessoa, a mesma coisa. Mas aqui tem algo com o coletivo, tá? Porque a gente tem no fundo a carta do corvo e as formigas de fogo. Formigas de fogo nesse oráculo, ela fala de muitas pessoas e fala de uma energia meio agressiva, meio competitiva, ou de fofoca, tem uma latência aqui a nível de coletivo. Isso pode estar falando, sim, desse destaque que vocês têm de uma maneira geral na vida, onde vocês andam. Não precisa ser em um grupo específico, pode ser de uma maneira geral, vocês podem ser muito diferentes, pode ser num grupo específico também. Isso pode ser muito histórico com essa carta do corvo, porque o corvo, ele traz, entre muitas
muitos significados, linhas temporais, né? Passado, presente e futuro que se entrelaçam, se cruzam. É quase como se, inclusive fala de poderes psíquicos, a gente pode estar falando algo a nível das crenças de vocês, como eu falei, das ideologias, ou até algo meio espiritual aqui. E que essa presença, essas ideias trazem um certo caos até. Enfim. Mas aqui, pessoas muito psíquicas que conseguem meio que até adentrar essas linhas temporais, percebendo ou não, como se fosse uma coisa só. Mas aqui eu tô pegando mais essa energia dessas instâncias, dessas linhas temporais. Talvez de formas diferentes, vocês percebendo que era isso que estava se passando, também em graus diferentes. Sempre houve um pouco dessa relação do eu e do outro, do eu e das pessoas, dos coletivos, da família, dos amigos, dos relacionamentos. Algo da maneira que vocês se expressam, que vocês são, mesmo sem querer, porque talvez hoje vocês estejam numa autenticidade mais forte, ou até mais pra frente vocês abracem mais isso, mas mesmo sem querer, mesmo até tentando dar uma abafada, dar uma escondida, ainda assim tem algo dessa energia que falava mais alto, que era perceptível para as pessoas. Até quando não era para vocês mesmos. Para outros de vocês, não é que vocês estejam vivendo isso agora, mas atrás a gente tem a Pantera, que é uma carta de expurgar, de liberar, de limpar. Talvez vocês tenham sofrido muito com isso em algum momento da vida de vocês, ou em momentos diferentes, mas do passado. Só que isso está reverberando no presente, por consequência, no seu futuro. Porque se no seu presente você ou se priva de exercer essa autenticidade, de expressar essa essência com liberdade e coragem, por conta de experiências que vocês tiveram no passado, vocês estão construindo um futuro ainda desse lugar oprimido. E talvez tenha sim uma necessidade de liberação dessas experiências, por mais desafiadoras, tristes e dilacerantes que elas tenham sido para vocês. Mas é porque isso está travando o futuro de vocês. Aqui talvez vocês tenham... muito legal isso. Aqui a gente tem essa zebra e esse corvo, que foi o primeiro fundo, né? A bola do corvo com essa representação de passado, presente, futuro, o terceiro olho da zebra. Aqui vocês são muito intuitivos, eu não tinha pegado isso. Vocês podem realmente ter... Isso pode ser simples como essas intuições, que às vezes vocês pegam, aí vocês pegam um negócio 3 anos antes do negócio acontecer, fazer sentido, ou alguém fazer alguma coisa, mas vocês pegam. E aí vocês geram um caos, ou nas relações, ou enfim, não sei como isso se dá. Mas vocês pegam muito antes. E para outros de vocês tem a ver sim com essas ideias, com essas ideologias, com... A zebra, ela também passa uma coisa muito romântica, mas não de um lugar amoroso, afetivo, que é um erro que muita gente acaba cometendo, né? Associando uma pessoa romântica ou se achar romântico só vinculado a relacionamento romântico. Pra mim, o romântico é um cavaleiro de copas, ele é o idealista. Ele acredita, sabe, na beleza, nos melhores potenciais, ele é otimista por natureza. Tem uma palavra que tá me fugindo. Aquelas versões, aquelas ideias muito utópicas, pessoas muito românticas, independente da área, com o que acreditam nisso, elas acreditam com fervor, com corpo e alma. E aqui vocês podem ter visões de mundo, do que é possível, do que a gente é capaz enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto indivíduos, enquanto planeta, raça, visões muito elevadas, e que as pessoas elas não conseguem compreender, mas o fato de vir
de um lugar ou ferido, ou de ego, essa falta de compreensão, né? Vocês estão vendo de um lugar muito elevado, e isso acaba esbarrando e ativando questões internas das pessoas, ou de muitas pessoas que vocês convivem ou já conviveram, e isso gerava um grande caos, tanto externo, mas muito interno para cada uma dessas pessoas, e por consequência externo. Vocês causam rebuliços, né? Como diria minha mãe e minha avó, onde vocês passam. As pessoas, elas entram numa guerra interna, elas se debatem internamente com várias questões, várias crenças, várias sombras, vários desejos, inclusive, também. E é como se vocês conseguissem ver isso, e eu não sei se vocês já estão nesse lugar, mas quase sabendo que, cara, natural, vai se dar isso, mas não necessariamente as pessoas vão concordar comigo no futuro, mas é como se eu sei que isso vai se organizar. É como se vocês realmente conseguissem, mesmo que só intuitivamente, isso pode não vir pro racional, mas vocês conseguem construir essa linha temporal, sabendo que as coisas elas vão se organizar, existem etapas ali. E aqui não necessariamente, né, são visões que de fato algumas delas vão acontecer num período, eu falei 3 anos, assim, como exemplo, mas num futuro próximo, para alguns, não nessa existência, vocês vão ver em outras, mas vocês já estão pegando, vocês pegam ali no ar, vocês pegam intuitivamente o que é possível, para onde as coisas estão indo. Acho que eu tô sentindo as formigas de fogo dentro de mim, que esquisito. Muito bom. Eu ia falar do meu coração, acabei falando dentro de mim, veio o chakra cardíaco. Muito bom. Nossa, que esquisito. A carta do lobo e a carta do urso, no fundo. Tem um negócio aqui de vocês, cara, vocês seguirem muito, muito esse coração. Essa visão, sim, mas pra entender se essa visão ela tá vindo de um lugar alinhado, tem que ressoar com a sua alma, tem que ressoar com o seu cardíaco. É quase como se fosse um bom filtro, uma boa maneira de peneirar tudo isso que vem nessa mente. Né? Não é à toa que eu associei tanto Aquário e Sagitário essa carta. Pode ter realmente uma grande expansão, uma mente muito ativa, muito rica. E aí, mesmo não fazendo sentido pra vocês, isso é importante. Porque foi o que eu falei, para alguns de vocês não estão 100% conectados, ou isso pode ser um aspecto de vocês, em uma área da vida de vocês, com essa energia de zebra. Então, não necessariamente vocês olham e falam, não, eventualmente essa pessoa vai concordar comigo. Eu não acho nem que seja esse o caso, tá? Eu acho que para alguns de vocês até duvidam muito de vocês. Talvez vocês acabem se contaminando, não sempre, mas muitas vezes, com esse externo, esse coletivo, esse caos. Vocês acabam acarretando tanto caos nas pessoas e nos lugares, por conta dessas visões, ou da maneira que vocês se expressam, ou qualquer coisa do gênero, que vocês acabam, se vocês não tomarem cuidado, se contaminando e acabam indo, ou relevando o que vocês mesmos viram ou sentiram. E é que é importante que mesmo vocês não sabendo como a coisa vai se dar, ou se vai se dar, tem algo de vocês confiarem nesse cardíaco.
nessa voz dessa alma mesmo. Confiar que isso tá guiando você, isso não tá aí à toa. O lobo, pra mim, é quase um hierofante. Ele é, inclusive, no livro pode falar de chefes até guias espirituais ou de comunidades, de grupos. Tem uma energia de liderança aqui muito forte. Só que isso está despertando com a carta do urso. O urso, ele está saindo da caverna nesse oráculo. Ele representa o fim do inverno, o fim do isolamento, o fim da solitude. De uma forma desconfortável, isso pode sim estar falando básico como esse fim de um momento mais de autocura, autorreflexão, ou mais solitário, um lobo solitário aqui. Vocês podem ter um pouco dessa energia para não se contagiar com aquele coletivo, vocês aprenderam a se isolar. Aí volta, pode estar muita... O corvo, quando ele vem, cara, é muita linha ao mesmo tempo. Não precisa descartar o que eu falei realmente daquele passado, né? E disso tá contaminando o presente, por consequência, o futuro de vocês. Algo em vocês pode estar começando a querer despertar. Só que tem muita coisa travando dessa vida e para alguns de vocês até de outras vidas, nessa expressão não só autêntica, mas muito genuína e honesta do que está dentro de vocês, na alma de vocês. Até uma energia de liderança. Só que eu sinto que eu tô falando com pessoas que a última coisa que elas querem é ser líder de qualquer coisa. Querem se isolar, querem ficar na caverna. Mas tá vindo uma energia, né? A gente tem aqui essas ativações dos chakras inferiores, muito amarelo, laranja, vermelho aqui. Tem algo dessa energia de ação, essa energia de liderança, ou de coletivo, mas de coletivo de um lugar gostoso, que são novos coletivos, com uma nova frequência, a frequência da nova Terra. Não daquelas formigas de fogo, que é o que vocês conhecem. Nem que para isso vocês precisem contribuir com essa construção. Como é que eu vou falar isso de uma maneira gentil? Não tem como. Deixa pra lá. Às vezes, tá? Isso não precisa vir com vocês sentindo, e para alguns pode ser, tá? Não vai saber, né? Eu não sei de nada. Mas não precisa vir de um lugar de... Isso pode vir no micro. É como vocês, com as sutilezas, com as pequenas mudanças, as pequenas curas que vocês fazem, que vocês acabam transformando toda uma consequência do futuro de outras gerações da sua família, por exemplo. E de pouquinho em pouquinho isso vai purificando, isso vai organizando e vocês vão entrando. Foi o que eu falei, alguns de vocês não vão ver. E eu não tô falando aqui, também não vou conseguir falar isso de uma maneira gentil, que eu vou conseguir me expressar, mas é nesse sentido de futuro que eu tô querendo falar. É como a gente afeta os outros, os nossos amigos, os nossos parceiros, até os que vão embora da nossa vida, mas que aprendem com a gente, assim como a gente aprende com eles. E pode ser em uma característica, em uma ferida, em um conhecimento, mas que no emaranhado daquele ser se cria uma grande diferença. E essa grande diferença faz uma diferença para os amigos, para os futuros relacionamentos, para a família, entende? É essa rede que eu tô falando. E sim, de quem você pode vir a se relacionar, dos filhos que vocês podem vir a ter, para quem ainda ressoa com isso. O que vocês vão jogar pra frente no trabalho que vocês vão exercer. Essa energia de liderança não quer dizer que vocês precisam ser grandes gurus espirituais e trabalhar com comunicação e com rede social, porque esse é o único futuro que tem. Eu não consigo.
não consigo achar que existe só um caminho para as coisas e que não tem jeito, e que tem que ser de uma forma. Eu sou quase do contra, assim. Se vem muito forte esse tipo de comunicação, não desce bem pra mim. Eu não acho que seja isso. Eu acho que todo mundo faz a diferença e todo mundo tem uma missão. E que essa missão, antes de qualquer coisa, é se trabalhar e fazer essas pequenas diferenças. Eu acho que você pode sim, inclusive, estar dentro de uma caverna e estar contribuindo profundamente com a transição planetária, porque a transição planetária é uma transição de frequência, de sair de uma energia de terceira dimensão para uma de quinta dimensão. E isso a gente faz trabalhando a energia, a nossa energia, a energia de quem está na nossa vida. É o que falam, caridade começa em casa. É tipo isso. Trabalhando em si antes de qualquer coisa. Quando a gente eleva a nossa vibração, a gente eleva a vibração de quem está ao nosso redor. Quem não sustenta essa vibração mais elevada acaba indo embora por ressonância energética e, por consequência, a gente eleva a vibração da Terra também. Então, às vezes, é romantizar, mas com o pé no chão, sabe? Por isso que muitas pessoas, muitos pensadores, né, trazem muito essa energia, não é à toa. Quem já viu o filme Soul, da Disney? É tipo isso. Às vezes a gente fica o tempo todo buscando a nossa missão, o nosso propósito. O nosso propósito é viver, é se trabalhar, é limpar, é fazer essas pequenas diferenças que numa escala maior, e se todo mundo faz essas pequenas diferenças dentro e no seu próprio núcleo, aí que a energia vai rodando e as coisas vão expandindo. Enfim, nem sei porque que eu entrei. Sei, mas nem sei de onde veio. Dessa energia de liderança. Para alguns de vocês, sim. Se é algo que vocês querem, que é esse chamado de vocês, beleza. Mas é bom falar que essa liderança, ela pode vir dessa primeira pessoa na família a ter uma crença diferente religiosa, ou de ter relacionamentos saudáveis, ou de, né, propagar essas ideologias, essas filosofias, esses conhecimentos para as pessoas que passam pela sua vida e sabendo que isso tem uma consequência, isso tem um peso. Assim como, né, as pessoas em você. Mas eu tô falando isso porque para muitos de vocês tem uma resistência em fazer até isso. E o pedido é que vocês se abram, sim, para esse movimento, independente de em que formato, em que grau, em qual magnitude, em que área da vida de vocês, mas que vocês façam isso. E que vocês sejam esse líder, não porque vocês são líder de outras pessoas, mas vocês estão acionando, ativando essa energia de liderança, que é o que todos nós temos que fazer, né? Para alguns de vocês, sim, pode ter algo com trabalho por conta da energia do castor aqui, que fala muito disso, mas é um trabalho vinculado às emoções. Às vezes é muito sutil entender o que desequilibra um chakra. Quando a gente fala do laríngeo, é não ser honesto, é uma das coisas, né? Existem várias situações e traumas, mas uma coisa que pode adoecer o chakra com o tempo é não se expressar, não falar as próprias ideias, a própria verdade, mentir ou silenciar demais, né? Você acaba machucando. E o cardíaco é também, em algum grau, muito similar. Não ser fiel a ele, não escutar ele, acaba
enrijecendo, acaba bloqueando. Tem algo de assim, vocês não podem. Também não gosto disso, não podem. Eu sou chata, eu sei que eu sou chata com algumas coisas, viu, gente? Eu tenho plena consciência, são muitos anos de terapia, de abordagens diferentes, e eu sou meio cabeçuda, isso tem uma coisa que eu faço, é me olhar. Eu sei que eu sou chata, mas é que são pequenas coisas que me travam muito, inclusive de gostar de certos conteúdos, assim. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho que nada. Você só tem um caminho, mas não tem mesmo. A sua espiritualidade quer que você não ouse falar da minha espiritualidade. Quem é você na fila do pão? Eu tenho umas coisas assim, sabe? Tipo, eu torço o nariz, eu fui assim a vida toda. Principalmente com grupos religiosos ou com esses grandes líderes que quer passar o que tem que fazer, ou mastigar o que é que tá acontecendo. Eu sou bem do contra. Aí, nesses momentos, vem a minha energia ariana, aquariana de... Não. Aqui não. Mas... Enfim. O que eu quero aqui, que tá sendo muito dessa questão de eu estar tentando fazer coisas de uma forma diferente, é que eu acho que eu tô querendo ser um pouco mais como as pessoas que de fato me inspiraram. E eu acho que todos os, inclusive, canais, pessoas, comunicadores que me inspiravam eram muito menos os que enchiam a minha bola ou me falavam que isso ia ser o meu futuro, e mais os que me faziam questionar e pensar sozinha, sabe? É isso que eu admiro nas pessoas de uma forma geral. E se eu for parar pra analisar, leituras de tarô, por exemplo, que era só as mil maravilhas, ou falando quanto dinheiro eu ia ganhar, quanto de abundância, o amor da minha vida, ou o quanto eu sou uma escolhida dos deuses. Na hora de escutar pode ser muito gostoso, mas hoje eu não lembro de nenhuma específica que me marcou profundamente, porque é só... Enfim. Mas tem muitas leituras que eu me lembro que me fizeram olhar para certas coisas e me questionar certas coisas. Me botaram para pensar, para raciocinar. Dessas eu lembro. Eu sei, inclusive, quais buscar quando eu preciso escutar de novo. São essas que me marcam. E não quer dizer que essas outras leituras estejam erradas, até porque eu acho que elas são necessárias também, tá? Porque às vezes a gente precisa elevar a nossa vibração, às vezes a gente precisa escutar que a gente é especial, e eu entendo isso. Às vezes naquele recorte de momento é importante a gente se conectar, seja com a fé no amor, de que, romance, pessoas, almas afins existem e que a gente pode receber aquilo, assim como a gente é especial, a gente é merecedor e que, os caminhos estão muito abertos e que nós somos muito protegidos, tá beleza. Eu acho que é importante também e é gostoso, e só por ser gostoso já é muito bom. Mas, pra mim, é isso que funciona mais. Eu acho que eu tô querendo fazer um trabalho que é o que eu consumo. Só isso. Também não sei porque eu tô falando isso. Vamos tirar um desperto sua luz aqui. É exatamente isso. Mulher guerreira, você já respondeu ao seu mais profundo chamado? Guerreira, tem que ser guerreira, guerreiro de sustentar a sua visão, a sua esquisitice. Tá todo mundo falando que é pra ser de um jeito, que tem que ir pra um lado. E você, não é porque é do contra também, né, sobre isso, não tô instigando isso não. Mas é porque o que a sua alma tá falando, o seu coração tá falando. E não é porque é uma verdade universal, mas é porque é o que funciona pra você, é o que ressoa pra você. E eu te garanto que você não é o único. Porque nós todos somos especiais, somos indivíduos. Mas ninguém é tão especial ao ponto de ser único nesse universo. Existem pessoas que pensam como vocês, que vão ressoar. Só que vocês têm que sustentar essa verdade, vocês têm que sustentar
essa alma. Nos momentos de solitude, nos momentos com outras pessoas, nos momentos que geram um certo caos, mesmo que momentâneo e temporário. Mas eu sinto que tem algo acendendo dentro de vocês. Agora, que pode ser muito desconfortável, porque a Pantera veio de novo aqui. Vocês vão ter que olhar para muita coisa, se deparar com muitas questões, muitos medos, muitos incômodos, muitas resistências internas. Aqui a gente tem esse verde, esse amarelo nos olhos da Pantera. Pra mim tá me conectando muito com o verde, né? Ele é associado à cura. A cura desse tanto de amarelo, inclusive, que veio no urso, no lobo, no chakra cardíaco, do plexo solar. Elemento fogo, de novo, que tá tão presente aqui nessas últimas leituras. Mas essas pequenas transformações e o se abrir para essas transformações, e esse se abrir que se vem com o sair desse isolamento, né? Isso tá construindo um futuro muito diferente para vocês. E confie no seu caminho. Se você soubesse que terá todo o apoio, o que você faria? O que você diria? Para onde você iria? De onde você iria embora? O que você iria iniciar? O que você iria cortar? Confia. Confia no seu caminho, confia na sua verdade, confia na sua intuição, no seu coração. Tá me vindo uma outra carta desse oráculo, não é do outro, é do Semente Estelar, que fala isso: seja o líder que você gostaria de ter tido, mesmo que ainda ninguém tenha feito dessa forma, que ninguém fale certas coisas. Pede sim um pouco de flexibilidade, o lobo pode falar isso. Nem todo mundo vai concordar com você, ou seguir o que você tá fazendo, ou o que você tá dizendo. E tá tudo bem. Mas eu acho que é importante, assim como não desmerecer o processo dos outros, as crenças dos outros, não deixar ninguém nunca desmerecer as suas. E não se desmerecer nunca também por conta dos outros. Confia na sua alma. Cada ser cada ser tem esse chamado, cada ser vibra com uma coisa, e isso é uma consequência também de toda uma vida, de muitas vidas, de toda uma construção. E isso não é julgável, isso não é criticável. E honestamente não é nem da nossa conta. Eu acho que a gente segue muito com essa dificuldade de conseguir saber até onde é cada um no seu quadrado e até onde a gente tem que sim pensar junto, pensar em equipe, trabalhar em equipe, pensar enquanto comunidade, enquanto essa rede mesmo, sabe? É muito sutil e é difícil e muda de tempos em tempos essa dose. Mas em algum grau, o que o outro pensa, o que o outro faz, não é da nossa conta. A gente tem que cuidar do nosso. E se o nosso vai repelir algumas pessoas, tá tudo bem. Não quer dizer absolutamente nada. E deixar que isso atraia também quem tem que ser. E confiar que o que importa é realmente a vibração, é realmente a intenção, é realmente o amor. A linguagem é o de menos. Eu pensava muito isso e falava muito disso também quando estava na faculdade de psicologia, né? Existem muitas abordagens aí, assim, com muitas correntes espirituais.
Eu acho que se aquilo vai contra os direitos humanos, fere em vez de curar, se propaga o medo, dissemina o ódio, aí não. Mas se tá fazendo bem, se vai ser psicanálise, humanista, TCC, não importa. Tem gente que nunca vai conseguir fazer uma análise, que gosta do formato mais categórico, estímulo, resposta do TCC. Tem gente que não consegue engolir, que quer elaborar e ficar falando e se perdendo nos labirintos, mas de alguma forma acha algum tesouro ali do nada. 7 meses depois aparece uma preciosidade. E aquilo que, sabe, que ressoa. Quer dizer que uma abordagem é melhor ou uma dá mais certo? Não, quer dizer que vai ressoar com algumas pessoas e outras não. Eu acho que é um pouco isso que eu tô querendo falar. Será que tá dando pra entender? Será que alguém ainda tá escutando? É um pouco isso. Confiar no seu caminho. Confiar na sua alma. E pra onde ela tá te levando. Gente, é isso que eu tenho pra vocês. Será que eu vou postar? Espero que, se eu postar, vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se vocês sentirem assim de fazer. Compartilhar, comentar, se inscrever, se vocês não são inscritos. Me ajuda muito no crescimento do canal. A essa leitura chegar em mais pessoas. Mas, de qualquer forma, foi um prazer. E até a próxima.